Você que está me assistindo já presenciou uma cena em que alguém está aí dizendo coisas que pareciam desconectadas da realidade? Talvez aí uma pessoa querida, um ente querido, tenha começado a ouvir vozes. Essa pessoa aí começou a demonstrar muita desconfiança e, ao mesmo tempo, começou a agir de uma forma muito estranha. Você já viveu essa situação? É muito comum muita gente aí não saber o que fazer nesse tipo de situação. É por isso que você vai ter que fazer comigo uma pausa na sua navegação, porque depois de assistir este vídeo até o final, você vai sim saber o que fazer, como agir nesse tipo de situação. E a situação que eu tô falando aqui, a situação que eu descrevi, né, no início aí na chamada do vídeo, é a situação de um surto psicótico que vem aí da psicose. A psicose, gente, ela é um conjunto de sintomas que pode sim aparecer em diferentes condições da saúde mental e também da saúde física. Eu gravei alguns vídeos sobre psicose. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você saber aí melhor o que que é. Enfim, durante um surto psicótico ou um episódio psicótico, a pessoa ela vai ter uma dificuldade extrema em diferenciar, em distinguir o que é real do que é imaginário e falso. Ah, Thalita, mas como assim? Como que isso acontece? Então, vou aqui trazer um exemplo. Vamos supor, a pessoa começa aí a ouvir vozes na cabeça dela que ninguém ouve. Ela começa a ouvir vozes na cabeça dela. Ou então ela começa aí a ver coisas que não estão presentes, que só ela consegue enxergar. Ou então a pessoa acredita piamente em ideias que não correspondem de forma alguma à realidade. A pessoa, por exemplo, ela pode sentir, né, acreditar que ela está sendo observada, que ela está sendo perseguida. Então, um exemplo, sei lá. Ah, ETs estão me perseguindo. Eu não consigo ter paz porque os ETs estão me perseguindo. Então, você aí vê, através desses exemplos que eu mencionei, que a pessoa, gente, ela vai ficar muito confusa, ela vai ficar muito desorganizada. E a psicose, gente, ela é muito mais comum do que a gente pensa. Infelizmente, há um certo esforço em manter a psicose meio que escondida, mas a psicose é sim muito mais comum do que a gente pensa. Inclusive, tem vários, milhares de pessoas famosas que sofrem com a psicose. Eu, inclusive, gravei, tem um tempo atrás, eu gravei um vídeo também vou colocar aqui na descrição deste vídeo. Eu gravei um vídeo sobre famosos gringos, psicólogo dos gringos, então eu escolhi famosos gringos que sofrem ou sofreram com a psicose. E dois exemplos famosos deles é o cofundador da banda Pink Floyd, que é uma banda gringa de rock, ele chamado Sid Barrett. Ele, por exemplo, foi diagnosticado com psicose. O filho do Albert Einstein, Eduardo, ele foi diagnosticado em 1930 com esquizofrenia. Então, assim, se você quiser aí saber mais sobre famosos gringos, corre aí, assista esse vídeo que eu vou colocar na descrição, que eu tô falando outros famosos gringos que sofrem ou sofreram com a psicose.
Gente, eu tô falando aqui, sempre, né, a pessoa sofre com psicose, há um sofrimento muito grande com a psicose, a pessoa sofre, né? E a psicose, ela é sim muito debilitante. As experiências, né, que eu mencionei no início do vídeo, né, da pessoa acreditar em algo, ver algo que não existe, pensar que está sendo perseguida, elas são muito reais para aquela pessoa. É como se a mente, né, o cérebro, pegasse um tema específico e fosse muito convincente, mentisse para a pessoa e falasse para a pessoa, isso é real. E quando isso acontece, não há um espaço para a pessoa questionar se o que ela pensa é real ou não. É uma narrativa, isso é real, não há espaço para você questionar, não há espaço para dúvida. E quando aí, vamos imaginar, né? Quando a pessoa está aí, né, experienciando, vivendo um surto, um episódio psicótico, ela não vai ter aí regras, ela não vai ter aí leis, ela não vai ter uma verdade, não vai ter um direcionamento, não vai ter um senso comum que vai guiar as ações dessa pessoa. Então, daí a gente consegue entender que as decisões que a pessoa que sofre com a psicose toma durante um surto psicótico, as decisões dela não têm uma base sólida, não tem uma base real, tá? Eu já ouvi de cliente falando para mim que durante o surto psicótico, essa pessoa sentiu assim um horror, um medo, né, muito grande, né, vivenciou ali um terror e depois que o surto psicótico passou, essa pessoa sentiu uma vergonha, uma culpa. Na verdade, eu ouvi isso de alguns clientes que sofrem com psicose. E, na verdade, gente, esse é o motivo. A fala desses clientes foi o que me incentivou a gravar esse tema, o tema para esse vídeo, a gravar este vídeo. Então, aqui eu acho que eu espero que você tenha entendido aí, né, um pouquinho do que é a psicose e do sofrimento que ela traz para a pessoa. Eu vou começar então explicando o que você não deve fazer quando você presenciar uma pessoa aí em um surto, um episódio psicótico. Então vamos lá. O que você não deve fazer? Primeira coisa, você não deve, em hipótese alguma, tentar convencer a pessoa de que ela está errada. Gente, está fora totalmente aí do cardápio. Você não vai virar para a pessoa e vai virar e falar assim: "Ah, fulano, isso é bobeira. Fulano, você está imaginando o trem errado. Fulano, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe." Esse tipo de fala totalmente proibido, tá? Não fala isso. Por que que isso é errado? Por mais que você tenha aí boa intenção, né? Você quer ali, né, ajudar aquela pessoa, aquele ente querido, esse tipo de frase, ele vai sim aumentar o medo, vai aumentar a irritação e também a desconfiança da pessoa. E em alguns casos, esse tipo de frase pode até reforçar o pensamento daquela pessoa. Então, assim, só para você ter uma ideia, vamos imaginar que uma pessoa num surto psicótico e durante aí o surto psicótico dela, ela tá tendo aí o pensamento de que as pessoas ali ao redor dela são ETs. Tô criando aqui, tá, gente? E elas querem prender essa pessoa.
Vamos supor que durante o surto dela, ela tá tendo aí esse tipo de pensamento. E aí você chega pra pessoa e fala assim: fulano, você tá errado. Você tá totalmente errado. Você consegue entender que, ou perceber que essa pessoa, esse tipo de fala vai fazer essa pessoa desconfiar ainda mais de você, né? E vai pensar ainda, essa pessoa vai começar a pensar, oh, peraí, então, fulano de tal, essa pessoa, você também aí quer me prender, você também aí é um ET porque você tá falando que eu tô errado. E a coisa vai só escalando. Então, assim, de maneira alguma você vai tentar convencer a pessoa de que ela está errada. Outras coisas que você também não deve fazer. Você não vai gritar, tá? Você não vai debochar da pessoa. Você não vai ser de forma alguma agressivo com a pessoa. Você não vai fazer movimento brusco, né? Então imagina uma pessoa aí que tá num surto psicótico, em que ela pensa que está sendo perseguida e você chega fazendo um movimento brusco, você vai reforçar, né, esse pensamento dela. Você também, gente, durante aí a pessoa que tá passando por um surto, você não vai pegar o seu telefone e vai toda hora filmar, tirar foto, entendeu? Isso de maneira alguma. Vamos imaginar aqui, a pessoa que durante o surto tá pensando aí que tá sendo perseguida, né? Imagina aí, você pega o telefone e coloca na cara da pessoa. Então, assim, não tire fotos, não filme, não use o telefone. Você também evite, né? De toda forma, evite cercar aquela pessoa com muitas pessoas, né? Então, a pessoa tá tendo um surto psicótico ali, achando que vão pegar ela, vão prender, e aí você chega com um grupo de amigos ali para pegar aquela pessoa. Esse tipo de atitude vai só reforçar o pensamento dela. Você tem aí, gente, que lembrar a todo momento de que aquela pessoa, né, aquela pessoa que está experienciando pelo ciclo, ela está sim se sentindo confusa, ela está muito assustada, né? Como eu ouvi, né, de alguns clientes, até aterrorizada, e essa pessoa está também muito vulnerável. Gente, um outro ponto importante. Não pegue as coisas que a pessoa falou durante um surto para o lado pessoal. Não leve as coisas para o lado pessoal. Então, vamos supor, sei lá, você está experienciando aí, você está vendo uma pessoa, um ente querido, tendo um episódio psicótico, e a pessoa aí, durante esse episódio, ela começou a falar assim: ah, Thalita, você é feia. Não leva isso para o lado pessoal, né? A pessoa que sofre com a psicose, gente, ela não decide, ela não quer ter um surto psicótico. Ter um surto psicótico não é uma escolha dessa pessoa, não é uma decisão dessa pessoa, né? Essa ideia de que a pessoa decidiu ter um surto é uma ideia errada, tá? Isso não existe. Então, assim, agora eu falei as coisas, o que que você não deve fazer. E agora, finalmente, no final do vídeo, né? Eu vou falar aí agora o que que você deve de fato fazer caso você encontre alguém aí experienciando um surto psicótico. Então vamos lá, são 5 dicas. A primeira, você vai aí manter a calma. Isso é meio assim, né? Ah, manter a calma, ok. Como? Como que eu vou manter a calma durante aí, vendo alguém tendo um surto? Você vai falar devagar, você vai ter um tom de voz mais tranquilo, você vai ser aí respeitoso com a pessoa. Uma coisa que vai te ajudar a manter a calma durante esse momento ter em mente que o seu comportamento, a sua atitude vai sim influenciar e muito o ambiente. Então, se você manter a calma, né? Se você se movimentar naquele ambiente de forma calma, a situação vai sim ficar estável, né? Não vai aí escalar. Segunda
dica. Você vai escutar o que que a pessoa está falando, mas você não vai julgar. Você não vai julgar. Uma outra coisa, você não tem que concordar ou acreditar naquilo que a pessoa tá te falando. Então, vamos supor, você tá aí, a pessoa tá vivendo um surto, né? E você vai virar para a pessoa e falar assim: Fulano, eu entendo que isso que você está me falando parece ser muito real para você. Ou então você vai virar e vai falar assim: Fulano, isso daí deve sim ser de fato muito difícil para você. Ou então, Fulano, eu vejo que você está sofrendo. Esse tipo de fala, gente, são assim ideais para esse tipo de situação. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, Fulano, eu entendo que isso parece muito real para você, ou então eu entendo que isso está sendo difícil, que isso te traz sofrimento. Esse tipo de fala, ele vai reforçar o sofrimento da pessoa, né? Ele vai destacar, reconhecer o sofrimento, o horror ali que aquela pessoa está vivendo, mas ao mesmo tempo, essa fala ela não vai reforçar, né, a crença da pessoa. É como se você vai tirar o foco da crença, né, que aquela pessoa tá tendo e você vai colocar o foco no sofrimento. Então, esse tipo de fala é ideal por causa disso. A terceira, né? Terceira dica é reduzir os estímulos, né? O que que eu tô chamando de estímulo? Tá no ambiente aí, tem TV? A pessoa teve um surto, desliga a TV. Tem música alta, desliga a música alta. Tem computador, se tem algum, né, eletrônico, tira o eletrônico de perto da pessoa, né? Se for possível, você vai sim para um ambiente mais tranquilo. E por que que isso é relevante? Vamos imaginar aqui, a pessoa quando tá num surto, né, a mente dela, né, tá super ocupada, tem vários pensamentos ali, a pessoa tá sendo bombardeada. E o estímulo, né, é mais um excesso de informação. Então, quando a pessoa já tá ali por si mesma, né, sendo bombardeada de informação, e o ambiente tem mais informação, a pessoa vai ficar ali super sobrecarregada. Então, você vai tentar retirar os estímulos ali daquele ambiente. Dica número 4. Eu falei, né? Tô igual ao disco repetido, disco velho. Você vai jamais, 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 você vai discutir com a pessoa se algo é real ou não. Você não vai dizer, ah, fulano, isso que você falou não tá acontecendo, isso é um trem da sua cabeça. Ao invés disso, você vai aí dizer, fulano, eu não vejo da mesma forma que você, mas eu tô percebendo que isso tá sendo sim muito sofrido para você. E aí você vai linkar, né, essa última dica a outra dica super importante, que é incentivar a busca ou a ajuda de um profissional. Então, vamos supor, fulano, eu não vejo as coisas da mesma forma que você, mas eu tô percebendo que isso está sendo muito sofrido para você. Então, aí vamos procurar uma ajuda profissional para a gente lidar aí com esse sofrimento. Bom, e aí, como que você vai saber, né, se é a hora de você chamar ali um serviço de urgência, né, uma ajuda urgente, né, de emergência? Se a pessoa ela ameaça a machucar a si mesma, né? Se a pessoa ameaça a si ou se a pessoa ameaça outras pessoas, se a pessoa tiver aí muito agitada, muito descontrolada,
se a pessoa ela não consegue cuidar das necessidades básicas, se a pessoa tiver aí completamente desconectada da realidade, você vai sim procurar uma ajuda profissional urgente, tá? Isso daí é urgente. Você tem que sempre estar em mente que a pessoa, gente, ela não escolhe, a pessoa que está passando por um surto psicótico, ela não escolhe agir, pensar, sentir, perceber daquela forma. O que que a pessoa ali precisa naquele momento é alguém ali calmo, respeitoso, carinhoso, né? Por mais que eu tenha gravado esse vídeo aí, né? O que que você deve fazer quando vê alguém aí num surto psicótico, num episódio psicótico? Você não tem a obrigação, e mesmo se você tivesse obrigação, você não tem aí condições de resolver essa situação sozinho. Essa situação aí tem que ser lidada com profissionais e profissionais aí de várias áreas. O seu papel aí é ser um apoio, é dar um apoio, é tentar conectar essa pessoa com os profissionais qualificados, é ser aí uma ponte, né, para que a pessoa, né, consiga aí ser encaminhada para o profissional qualificado. E é com essa dica, é com essa frase aí que eu vou terminar o conteúdo aí desse vídeo de hoje, né? Se você gostou, encaminhe esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus queridos, né? Eu acho que isso é uma coisa que quanto mais pessoas souberem, melhor para todo mundo, né? Para a sociedade no geral. E eu vou pedir aqui, eu acho que isso vai ser legal. Nos comentários, seria bem interessante se vocês aí colocassem aí o nome da cidade, e o lugar, né, o serviço de urgência que atende, que acolhe pessoas num surto psicótico. Acho que seria bacana, porque aí quem assiste, né, vê o comentário e vê aí, sei lá. Eu sou de Belo Horizonte, então aí alguém coloca Belo Horizonte, procura, sei lá, o lugar tal, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Enfim, vamos deixar aqui nos comentários a cidade e o lugar, né, que a pessoa, os entes queridos devem procurar caso um ente querido entre aí num surto psicótico. Isso eu acho que é uma forma bacana, né? Bom, é isso. Eu te aguardo na nossa próxima pausa na sua navegação. Muitíssimo obrigada e não esqueça aí, gente, de, como é que chama? Se inscrever no meu canal. Tchau!